Marcos capítulo 3, do 13 ao 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade, a expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa é a relação, então, dos 12 discípulos. Amados, a partir do verso 7 do capítulo 3, nós vemos um movimento de Jesus, agora em direção aos gentios. Até aqui no capítulo 3, no verso 6, nós vemos Jesus concentrado na sinagoga, Jesus tendo embates com os líderes, discutindo sobre princípios da lei, os fariseus acusando Jesus de quebrar alguns princípios. E o que marca essa transição é o verso 6 do capítulo 3, onde depois de Jesus ele infringir o sábado, os líderes fariseus conspiraram, diz o verso 6, com os herodianos contra ele, para tirarem a vida. Então, quando Jesus percebe que aqueles homens agora estavam com a intenção de matá-lo, Jesus como que faz um movimento em uma direção diferente daquilo que ele estava vivendo até agora. Tanto que a partir do verso 7, que nós já abordamos no domingo anterior, fala que Jesus, ele saiu com os seus discípulos para o lado do mar, para o lado da Galileia, o mar da Galileia. Então Jesus ele sai desse ambiente mais fechado, o ambiente da sinagoga, aquele círculo aí de embate com os fariseus, e Jesus agora ele vai para o mar, ele vai para os gentios, ele faz um movimento em direção agora às pessoas. Isso é importante nós termos em mente, porque o capítulo 3, do verso 13 ao verso 19, e o que nós vamos ver na sequência, quando Jesus fala sobre a família, então aqui ele vai instituir uma nova nação, representando nos 12 discípulos. Depois ele vai instituir uma nova família, quando as pessoas chegam para Jesus e falam: olha Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. Jesus fala: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus então vai instituir ali uma nova família, os discípulos, e depois ele vai fazer várias parábolas sobre o reino. Então ele começa a instituir agora os valores do reino. Então esse movimento ele é importante na nossa compreensão aqui do texto de Marcos. Nós já vimos na semana passada, do verso 7 até o verso 12, esse movimento, e um detalhe muito importante: Jesus, ele sempre era cercado por multidões. Jesus sempre estava sendo apertado por multidões. As pessoas iam até Jesus, as pessoas afluíam até Jesus, e este movimento agora que Jesus faz em separar os 12 é para também direcionar a sua visão de ministério. E para hoje à noite nós vamos pensar justamente no servo Deus que chama, que capacita e que envia. É isso que nós lemos nas primeiras palavras do verso 13 e do verso 14. Ele sobe ao monte, primeira coisa, ele chama para que viessem até ele, para junto dele. Depois ele designa para estarem com ele, o processo do discipulado, o processo de aprendizado. E então ele envia para pregar. Tá bom, querido? Jesus, ele chama, Jesus, ele capacita, ele treina, ele instrui, e depois ele envia esses discípulos para pregar. Esse movimento que Jesus faz aqui, deixando aquele ambiente da sinagoga, deixando aquele ambiente da religiosidade, é propício para ele alcançar a sua função e o seu propósito ministerial. Como Jesus sempre estava cercado de multidões, e essas multidões entusiasmadas, desejosas, ansiosas pelo poder, pelo milagre, pela manifestação, o servo ele precisa escolher se ele vai continuar sendo servo ou se ele vai se tornar uma celebridade. Se Jesus optasse ser celebridade, ele teria que atender às demandas e agradar aquelas pessoas. Não é isso que as celebridades fazem?
As celebridades agradam o seu público, o seu fã-clube. Então Jesus, ele diz que ele não vai ser uma celebridade, ele não veio para agradar as pessoas, ele não veio para agradar as multidões, porque essas multidões estavam interessadas nos milagres, nas curas, e depois nós vamos ver mais adiante no pão e no peixe para alimentar o seu corpo físico. Jesus não queria ser uma celebridade, ele queria ser servo, Senhor e Salvador. Então ele faz esse movimento para deixar claro que no seu ministério o que estava em voga não era agradar as pessoas, mas era agradar ao Pai e seguir a sua missão e a sua função. E para isso ele se retira, ele começa a ministrar agora mais especificamente aos discípulos. Nós vamos ver Jesus deixando de atender às demandas da multidão para focar o seu ensino nos discípulos. Por isso ele separa esses 12. Por isso, a partir de agora, nós vamos ver Jesus muito mais voltando para os discípulos e para os 12 apóstolos do que voltado para as multidões. Jesus sabia que a maioria daquelas pessoas que lhe apertavam, que lhe buscavam, estavam interessadas então nas bênçãos, e que o coração delas não era um coração sincero para as coisas espirituais. Então Jesus, ele faz esse movimento e ele começa a ensinar os 12, ele começa a treinar esses 12, para que esses 12 então agora futuramente pudessem eles atender as multidões. Percebem, meus irmãos, que Jesus então, ele deixa de ministrar diretamente à multidão para treinar os 12, porque depois os 12, eles iriam atender as demandas daquela multidão. E Jesus, ele já fez alguns movimentos nessa direção. Se nós olharmos até aqui o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que lá no começo, Jesus chama 4 pescadores, Pedro, o seu irmão, Tiago, chama aqueles 4 pecadores, e que eram também pescadores. Depois, Jesus chama o cobrador de imposto, o Levi. Então, ao chamar esses 5, Jesus já estava direcionando esse movimento. Mas agora, Jesus precisa ser mais enfático. Agora, Jesus precisa deixar isso muito mais claro. Então, ele vai, diante daquela multidão, começar a afunilar. Eu quero que você perceba esse movimento, querido. Diante de Jesus havia uma multidão de pessoas que lhe cercavam. Jesus então da multidão separa discípulos, seguidores, e aí o texto nos fala sobre isso no verso 14, designou 12 para estarem com ele, chamou para estar próximo dele, para o processo de discipulado, para aprender com ele. Então tinha a grande multidão. Dessa multidão tinha os discípulos, os aprendizes, aqueles que estavam mais preocupados em aprender, em conhecer a Jesus, em ter a sua vida espiritual atendida. Mas dentre esse grupo de discípulos, agora Jesus chama os 12. Vejam que ele está afunilando a linha de relacionamento. Multidão, discípulos, os 12. E se você olhar dentre os 12, nós vamos ver um grupo de 3 que era mais próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João. E se nós olharmos nesse grupo de 3, nós vamos ver que havia um que era mais íntimo de Jesus, que era o João, que lá no final da vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus reclinou a sua cabeça no peito de João. Então, irmãos, percebam que Jesus, ele deliberadamente nos faz esse movimento e nos ensina esta necessidade de que você e eu também precisamos investir na vida de pessoas, para que essas pessoas depois elas levem a palavra de Deus. Você pode se perguntar, por que 12 discípulos? Aqui há uma marca importante. 12 é uma referência ao Israel antigo. Se você lembrar do Antigo Testamento, Deus ele constrói a partir da nação de Israel um povo para levar a mensagem do Senhor às nações dos povos. E o povo de Israel ele é construído a partir das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. Então o número de 12 aqui, discípulos, aponta para esse movimento de que agora Jesus está instituindo uma nova nação, um novo povo,
o povo de Israel, a nação de Israel estava em decadência, aquela nação estava agora para negar Jesus como Messias, para pregar Jesus numa cruz. Então Jesus está deixando muito claro que ele vai instituir uma nova nação a partir dos discípulos, os 12, a igreja. Ele vai instituir uma nova família, não é a família de sangue, mas é os seus seguidores, e ele vai apresentar valores de um novo reino, a partir de parábolas do reino, que está na sequência, no final do capítulo 3, e especialmente no capítulo 4 de Marcos. Então Jesus começa a criar e fazer, instituir aqui uma nova nação, e ele vai deixar isso muito claro na mente desse povo, principalmente dos judeus, porque eles tinham essa compreensão de que o Israel começa na chamada de Abraão, e depois nós vamos ver que aqui Jesus muda, né, ou dá outros nomes para Simão, Pedro, né, Levi chama de Mateus, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Isso também tem esse fundo de fazer uma nação, criar um povo para si, e Jesus então vai instituir agora aquilo que a gente poderia chamar de um novo Israel, uma nova nação, a igreja, para levar a mensagem da palavra de Deus. Ele estabelece uma nova nação, uma nação santa, um povo comprado para ser exclusivamente dele, na linguagem de Pedro, 1 Pedro 2,9, né, uma nação santa, um sacerdócio real, a fim de anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esses 12 apóstolos eram então o núcleo desta nação. A partir dos 12, Jesus vai criar este povo, Jesus vai instituir essa nova nação, e essa nação vai levar o reino agora a todos os perdidos. Olhando o verso 13, meus irmãos, o primeiro movimento de Jesus é o chamado ao relacionamento. Se você quer ser povo de Deus, se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer ser uma bênção para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é chamar. Assim como ele chamou Pedro, Tiago, os 4 pescadores, assim como ele chamou o Levi, agora ele vai convidar, ele vai chamar esses 12 para uma relação íntima, para uma relação próxima e para uma relação profunda. Sem essa relação com o Senhor, não há discipulado, não há ministério, não há treinamento e não há evangelização. O primeiro movimento de Jesus é chamar para uma relação íntima. Você está disposto a ter essa relação íntima com o Senhor? Você está disponível para atender esse chamado do Senhor, de assumir essa relação com Ele, de caminhar com Ele, de estar com Ele, de aprender dEle e viver intensamente na presença do Senhor? Leia novamente o verso 13 comigo. Depois do quê? Daquele movimento que ele se retira, né, com os discípulos para o mar da Galileia, que nós lemos no texto anterior. Ele sobe ao monte e ele chama aqueles que ele quis e vieram a ele. Primeira palavra aqui no texto, irmãos, é a palavra chamar. Ele chama, porque ele é Deus, e se ele é Deus, ele tem autoridade, e ele pode fazer esta convocação. Como eu já disse para os irmãos na introdução, Jesus tinha muitos seguidores. Dentre os seguidores ele chama discípulos. Agora ele dos discípulos comissiona 12 apóstolos. Então ele separa esses 12 com um propósito específico. Se você ler o texto paralelo de Lucas, capítulo 6, no verso 12, Lucas diz que Jesus ele subiu ao monte e ele passou a noite em oração. Marcos omite aqui este detalhe de que Jesus passa a noite toda em oração. Depois, no dia seguinte, Jesus desce do monte. É aí então que ele chama os 12. Ao ler Marcos, nós temos a impressão de que Jesus lá no monte chamou os 12, mas o texto paralelo de Lucas nos dá esse detalhe que é importante. Jesus passa uma noite inteira em oração, para então chamar os 12 para estar com ele. Quando Jesus nos convida, ele nos convida para que nós possamos atender também ao clamor e à necessidade do reino.
Lembram quando Jesus disse em Mateus 9, a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco, orem ao Senhor da seara. Então, querido, quando você atende o chamado para seguir a Jesus, quando você responde ao convite de Jesus, saiba que isso é resposta também de oração pela sua vida. Então ele chama esses 12 apóstolos para se aproximar, para estar junto dele, com o propósito de treinamento para o serviço. E o chamado, irmãos, é para o serviço. O chamado não é para apenas uma posição. O chamado não é apenas para um status. Jesus chama para servir. Então, quando ele chama você, ele te chama para servir. Ele não te chama apenas para ocupar uma cadeira no templo. Ele não te chama apenas para você fazer parte de uma congregação. Jesus, ele chama com um propósito já definido de que você seja um servo, que você seja um servidor. E isso é importante você ter em mente quando você atende ao chamado, porque esse chamado é feito a partir da sua soberania. Marcos diz que ele chamou aqueles que ele quis. Ele quis chamar esses homens, ele quis chamar esses 12. Por que que ele quis? Porque ele é Deus, porque ele tem o controle, ele tem autoridade, ele tem soberania. Jesus faz porque ele é Deus, e ele faz isso com um propósito bem específico. Interessante que naquela época, diferente dos rabinos judeus, Jesus age nessa contramão. O que acontecia? Os rabinos judeus, eles tinham também discípulos, jovens que se matriculavam voluntariamente para aprender de um rabino, numa escola de algum rabino judeu. Então o discípulo escolhia o seu mestre, mas aqui Jesus vai na contramão. Ele, o mestre, chama os seus discípulos, porque justamente ele é Deus, ele tem esta autoridade para fazer isso. Então a decisão foi do Senhor, a escolha foi dele, e nós temos apenas que dizer: sim, Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu, obrigado porque eu sou digno, obrigado porque o Senhor me chama, mesmo que eu me sinta incapaz, mesmo que eu não me sinta apto, se ele me chama é porque ele vê em mim algumas características que são importantes. E ele chama esses discípulos para que eles pudessem agora então estar com Jesus. E isso, meus irmãos, é algo importante, porque esses discípulos, ao atender o chamado, diz o texto na minha tradução, vieram para junto dele. Então Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, os 12, e eles foram em direção dele. Eles deram passos, eles aceitaram, eles se voluntariaram a atender esse chamado. Eles respondem à expectativa do Senhor. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Jesus até chama muitos de nós, mas muitos de nós resistem e nega, e não aceita, e não vai até o Senhor. Então há uma via aqui de mão dupla. Ele chama você para ir até Ele, agora você precisa se dispor a aceitar o chamado e caminhar na sua direção. Para que Jesus chama esses 12? Para treiná-los. Treiná-los a partir de que elementos? Não nas escolas rabínicas, não conforme era feito naquela época, mas Jesus chama para treinar a partir do seu exemplo pessoal. Então nós vamos ver Jesus convidando aqueles discípulos para olharem Jesus fazer, para ver como Jesus fazia, para observar Jesus. O treinamento, o discipulado, a capacitação desses 12 era pelo exemplo pessoal. E isso, irmãos, traz para nós uma grande responsabilidade. Sabe aquela justificativa que muitas pessoas dão para as pessoas em relação a esse contexto? As pessoas dizem assim: meu irmão, não olha para mim, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu vou te decepcionar, eu vou te desapontar, eu não sou um bom exemplo, eu não sou um bom testemunho, então você tem que olhar para Jesus, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Esse argumento é interessante, mas ele é uma meia falácia, porque quando a gente chama alguém para estar conosco, irmãos, a primeira coisa, ou o primeiro elemento que nós temos que oferecer é o nosso exemplo pessoal. Paulo diz que ele aprendeu de Jesus, e ele agora estava ensinando para os outros aquilo que ele aprendeu.
Então nós não podemos tirar de nós a responsabilidade pessoal. Então Jesus ia treiná-los a partir do exemplo pessoal e também a partir dos seus ensinos. Por isso que agora nós vamos ver Jesus focando os seus ensinos mais nos discípulos do que nas suas multidões. Depois, o segundo passo, depois de treinar, de ensinar, ia enviá-los a pregar o evangelho. O texto fala na sequência no verso 14, e designou os 12 para estar com ele. Esse é o processo de discipulado, esse é o processo de treinamento, de aprender com Jesus. Irmãos, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles andavam no barco com Jesus, eles tomavam banho de chuva com Jesus, eles passavam madrugada com Jesus. Era um treinamento intenso. Designou os 12 para estar com ele. Isso significa conviver diariamente, todos os momentos. E depois, então, no final do verso 14, Marcos diz, para enviá-los a pregar. Então Jesus chama, Jesus treina pelo exemplo, através dos seus ensinamentos, envia eles para pregar, e depois Jesus, ao enviar, precisa também muni-los de autoridade. No comecinho do verso 15, enviá-los a pregar e a exercer a autoridade para expelir demônios. Então Jesus faz esse movimento, concentrando nesses 12 homens, ensinando, discipulando, capacitando, provendo, dando autoridade para que eles pudessem agora ser usados pelo Senhor. Então, queridos, a partir desses 12 homens, nós vamos ver que o trabalho ou o ministério de Jesus está depositado nesses 12 homens. Tudo que vai acontecer depois da morte de Jesus e da sua ressurreição dependia desses 12 homens. O futuro da igreja, o futuro do evangelho, o futuro do reino estava sendo colocado nas mãos desses 12 homens. Jesus coloca as suas fichas nesses 12 homens. Porque Jesus sabia que o tempo dele era curto, ele iria para o Pai, ele ia voltar para a presença de Deus, e eram esses 12 homens que agora, depois de preparados, treinados, iriam dar sequência no seu trabalho. Conforme Paulo fala em Timóteo 2:2, ensinar a homens idôneos, que ensinem a outros, e que ensinem a outros, e assim a mensagem do evangelho ela vai se propagando. E se eu e você estamos hoje aqui, é porque esses 12 deram certo. Eles conseguiram cumprir o chamado de Jesus. Eles conseguiram, irmãos, atender a expectativa do mestre, porque eles transmitiram essa mensagem e ela chegou até mim e até você agora nesse dia. Por trás desses 12 homens, irmãos, nós vamos ver os 120 lá em Atos capítulo 1, verso 15, por trás desses 12 homens, ou a partir deles, nós vamos ver os 3.000 lá em Atos 2:41, depois da pregação de Pedro, nós vamos ver os 5.000 lá em Atos 4:4, nós vamos ver uma multidão que não era mais possível ser contada. A partir desses 12 homens, nós vamos ver lá em Apocalipse os 144.000 e os povos de todas as tribos, nações, línguas. A partir desses 12 homens, Jesus constrói uma nova nação. Esses 12 homens se tornaram o cerne de uma nova nação, de um novo povo para a glória de Deus. Você faz parte agora desse novo povo, você faz parte dessa nova nação, e ainda hoje, meus amados, Jesus está chamando para treinar, para capacitar, e Ele chama para enviar. Quem eram esses 12 homens? A partir do verso 14, Marcos denomina esses 12 homens, chama eles pelos nomes. Marcos apresenta aqui uma lista para que nós possamos conhecê-los. Verso 14, então designou 12 para estar com ele, processo de aprendizado, de treinamento, de discipulado, para os enviar a pregar, exercer então autoridade, expulsar demônios, seguindo ali a guisa, a linha mestre do ministério de Jesus, que eu já expus para os irmãos, que era pregar o evangelho, que era curar as pessoas e exercer misericórdia. Jesus capacita os discípulos a fazer exatamente isso, pregar, curar, libertar. E aí no verso 16, então, Marcos fala assim: eis os 12 que ele designou. E a relação está aqui: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão,
aos quais ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote, Judas, Iscariotes. Esses foram então os escolhidos para ficar com ele, para ser treinado, discipulado. Uma diferença entre discípulo e apóstolo: discípulo é aquele que aprende fazendo. Jesus então, dos discípulos, ele separa agora os apóstolos para realizar uma tarefa específica. Jesus continuou tendo muitos discípulos, mas agora esses 12 têm uma responsabilidade específica. Eles são enviados para uma tarefa especial. Eles são designados como embaixadores. Nós vamos ver depois lá no capítulo 6 de Marcos, que ele envia de 2 em 2 a pregar a mensagem. Jesus não manda todos os seus discípulos, ele manda os 12, depois Lucas fala que ele manda mais 72, sempre de 2 em 2, para levar a mensagem de Deus. No texto de Mateus 10, 2 ao 4 e de Lucas 6, nós temos então, queridos, outras duas listas paralelas desses 12 homens. E se nós lermos as 3 listas, nós vamos ver que os nomes são exatamente os mesmos nas 3 listas. Uma coisa que eu quero destacar aqui para os irmãos é que há algumas similaridades. Primeira, Simão encabeça sempre as 3 listas. O primeiro nome que aparece é Simão, e o último nome é Judas, aquele que traiu Jesus. A impressão que nós temos ao ler essa lista aqui de Marcos e também de Mateus e Lucas é que Jesus, como que se fizesse 3 grupos de 4 discípulos. Se você ler aqui, por exemplo, Simão, depois de Simão, Tiago, depois João, e por último aqui o André. Esses 4 discípulos, eles fazem como que um grupo de 4. Depois nós temos uma outra sequência. Nós temos o Filipe, Bartolomeu, Mateus e o Tomé. E por último nós temos o Tiago, Tadeu, Simão e o Judas. É como que se dentro do grupo de 12, haviam 3 grupos de 4. O primeiro grupo encabeçado por Pedro, o segundo grupo encabeçado por Felipe e o terceiro grupo encabeçado por Tiago, o filho do Alfeu. E há um outro detalhe, em Lucas, por exemplo, eu quero que você abra lá em Lucas, que fica muito mais claro, que a partir então desse chamado dos 12, Lucas traz para a gente um detalhe no texto que é bem interessante, e que esse detalhe, ele é corroborado com Marcos no capítulo 6. Veja lá Lucas, capítulo 6, do verso 12 até o verso 16, aonde Lucas escreve assim: naqueles dias retirou-se para os montes e tal, a partir do verso 14, olha só. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André. Eu quero chamar a atenção para o E aqui. Simão e André, depois Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, o Tiago e o Simão, o Judas e o Judas. Por que eu faço menção nesse E? Porque quando a gente vê Jesus enviando os 12, como que ele manda os 12? Ele manda de 2 em 2. Nós temos a impressão que aqui ele já faz a escala, então, de quem iria andar com quem seria mandado com quem, no processo lá depois de pregação do Evangelho. Mas o fato é, irmãos, que essas 3 listas aqui, elas não diferem muito uma da outra, porque esses 12 homens são os escolhidos para serem enviados pelo Senhor Jesus Cristo a pregar o Evangelho e a levar a palavra de Deus. São homens diferentes entre si, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, homens que tiveram algumas dificuldades, até mesmo pessoais, para serem trabalhadas e resolvidas, e que isso nos ensina muito também no que diz respeito à convivência dentro da comunidade cristã. Então esses homens são escolhidos com um propósito, o propósito de uma missão. Eles se tornaram apóstolos. E o último detalhe do texto que a gente pode ver aqui é que Jesus capacita para realizar então essa missão, e essa missão está no verso 14 e no verso 15, que nós já mencionamos. O que eles deveriam fazer? Pregar o Evangelho, exercer autoridade, expelir demônios.
Jesus chama os 12, Jesus ensina, capacita, discipula, treina e agora manda esses 12 para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Eles são enviados de 2 em 2. Veja o capítulo 6 de Marcos, o verso 7. Aonde Marcos diz assim: chamou então os 12, né, como uma consequência lá do chamamento, e passou a enviá-los de 2 a 2, dando autoridade sobre os espíritos imundos. Então ele manda esses discípulos de 2 em 2, ele manda o Pedro junto com o Tiago, o João junto com o André, ele manda o Filipe com o Bartolomeu, o Mateus com o Tomé, o Tiago com o Tadeu e o Simão, né, junto com o Judas. E esses homens agora, eles vão levar a mensagem de Deus e a palavra do Evangelho. Querido, se você fosse mandado por Jesus para uma missão, com qual irmão da igreja você queria ser mandado? Pensa aqui no nosso meio, né? O pastor vai fazer uma escala aí de 2 em 2, para a gente sair na rua, levando folheto, pregando o Evangelho, orando pelas pessoas. Com quem você gostaria de ser enviado? Qual seria a sua parceira ou seu parceiro? Talvez você não iria ser mandado com aquele irmão que você gostaria. Talvez você ia pegar aquele irmão que é mais difícil, né, de se relacionar. Talvez você ia ser mandado com o irmão que você tem até alguma diferença. Mas Jesus, ele faz isso para ensinar esses homens, para capacitá-los, para discipulá-los e para treiná-los. Simão tem o nome mudado para Pedro. Pedro significa a rocha. O Levi tem o nome mudado para Mateus. Mateus significa presente de Deus. Tiago e João, Marcos fala que eles receberam o apelido de Boanerges, o filho do trovão. Tem uma passagem bíblica no Novo Testamento que esses 2 discípulos pedem para Jesus deixar que eles orassem para que caísse fogo do céu e consumisse as pessoas que não recebiam a mensagem de Jesus. Quando você lê João, o Evangelho de João, as cartas de João, João é o apóstolo do quê, meus irmãos? É o apóstolo do amor, né? João fala sobre o amor, ele escreve sobre o amor, mas é o mesmo João que aqui é o filho do trovão, aquele que orou para cair fogo do céu e queimar os incrédulos. Como é que João vai passar por esse processo? É na presença de Jesus. Aquele que queria que o fogo caísse e queimasse os incrédulos, agora depois de andar com Jesus, de aprender com Jesus, escreve sobre o amor e é um homem que vive uma vida completamente transformada. Então, meus irmãos, esse chamamento, esse discipulado, ele tinha um propósito de capacitar esses homens. Por exemplo, Mateus, João e Tiago eram considerados mais abastados, tinham uma vida financeira mais tranquila, tinham mais posses, tinham mais recursos, ao passo que os outros discípulos, em alguns momentos eles foram desprezados por não terem uma boa condição social, ou ter uma condição social inferior. Então Jesus, ele chama pessoas de uma alta posição, pessoas abastadas, pessoas simples, porque ele vê em cada um o seu potencial. Você não pode olhar para a sua vida e pensar assim: mas eu sou tão simples, eu não tenho a mesma função do irmão, o mesmo cargo, eu não trabalho lá naquela empresa, eu não faço isso, então eu nunca vou ser chamado por Jesus para ser um discípulo. Vai, meu irmão, Deus vai te chamar sim, porque se você se apresentar para Ele, Ele vai ver o seu potencial, a sua capacidade, e Ele vai te chamar para a obra com toda a certeza. Por isso, meus irmãos, é animador ver o que Jesus pôde fazer com um grupo tão diversificados de candidatos nada promissores ao serviço cristão. Amém? E quando Jesus olha para nós, ele vê essa mesma galera aqui, né? Ele vê aquele irmão mais enérgico, né? O filho do trovão, aquele cara que é mais pavio curto, né? Ele vê aqueles que têm uma condição social melhor, aqueles que têm uma condição social mais inferior. Alguns, ele tem até que mudar o nome, né? Para poder esse nome ser mais característico com a sua função. Mas Jesus, ele faz milagres com pessoas improváveis. Mateus era cobrador de imposto. Mateus cobrava impostos de Pedro, que era pescador, e agora os 12 estão aqui juntos, Mateus junto com Pedro. O Mateus, o publicano, funcionário do Império Romano, agora tinha que conviver com o Zelote, que era um revolucionário, que queria na força da espada derrubar o imperador. Então esses irmãos tinham que conviver.
É como que se nós tivéssemos, né, hoje aqui no nosso meio, taxistas convivendo com motorista de aplicativos, né? Convive numa boa, sem nenhum problema, queridos, porque entre nós não existe essas tretas do mundo lá fora. Jesus, ele nos inclui numa igreja, num corpo, para que a gente seja, né, mudado, transformado, para nós sermos usados para a sua glória. Os zelotes, os extremistas, aqueles que queriam dar o golpe no governo, agora tinham que conviver com o Mateus, que era funcionário do governo. Os Herodes eram os homens da adaga, e Simão era zelote. Imagina Simão e Levi e Mateus comendo junto na mesma mesa. Imagina você aí do político A com o político B, né, convivendo na mesma mesa. Jesus não olha para essas questões. Ele coloca todo mundo debaixo da sua autoridade. E essas diferenças, irmãos, elas caem por terra. Quando a gente aceita Cristo, quando a gente entende o chamado, as preferências pessoais, as ideologias, né, as visões humanas e partidárias, e seja ela qual for, tudo isso agora é submetido ao poder e à autoridade de Jesus. E a gente convive numa boa, mesmo pensando diferente, mesmo tendo posições diferentes, a gente convive bem, porque nós temos um propósito único, que é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo não há galileu, não há judeu, não há conservador, não há progressista, não há pescador, não há cobrador de impostos. Ele faz algo novo. Ele coloca todo mundo dentro da mesma panela e ele diz: agora vocês vão ser meus discípulos, vão ser meus apóstolos. O que vocês eram lá fora, agora fica para trás, vocês têm uma nova vida, tudo vai ser feito novo e agora vocês vão ser meus seguidores. Irmãos, essa lista, ela é fantástica, ela é uma lista inspiradora. Não há como a gente olhar para essa lista e não ver aqui as nossas vidas, as nossas realidades, o nosso contexto, o nosso convívio, porque Jesus está fazendo exatamente isso, chamando homens diferentes, mulheres diferentes, com posições diferentes, com situações diferentes, mas chamando todos nós para um único propósito, para um único objetivo, que é levarmos a palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós temos que nos desarmar dessas ideologias, dessas realidades pessoais, dos pontos de vista. Flamenguista vai conviver com o Fluminense, São Paulino com o Santista, isso tudo vai ser deixado de lado, né? Se você gosta do feijão por cima do arroz, o arroz por cima do feijão não faz mais diferença, porque agora nós somos um corpo e nós vamos conviver juntos para a glória de Deus. Ele vai mudar o nosso coração, se for preciso, ele vai nos transformar de filho do trovão em pessoas amáveis, pessoas que pregam o amor. Ele vai mudar o nosso pensamento, vai mudar a nossa característica, ele vai trabalhar o nosso coração, vai fazer a gente amar, vai ensinar a gente a perdoar, porque ele tem um propósito maior, a não ser que a gente queira ficar na multidão. Aí você não precisa ser mudado, não precisa ser transformado, você pode continuar a mesma pessoa. Se você não quiser ser transformado, mudado, confrontado por Jesus, fica lá na multidão, distante. Só venha para Jesus quando você precisar de uma bênção, de um milagre ou de algo pontual. Assim a multidão fazia. Agora, se você quer algo diferente, você tem que dar um passo para mais perto de Jesus. Você pode ser um discípulo, aprendendo, conhecendo, caminhando, estando um pouquinho mais perto de Jesus, mas ainda não é o suficiente, porque os discípulos, muitos deles deixaram de seguir a Jesus. Lembra que eu falei que no começo que Jesus não era uma celebridade? Teve um dado momento que Jesus trouxe uma palavra dura para os discípulos: vocês estão atrás de mim somente pela comida e pelos milagres, então saiam, né? Vão embora, se afastem. E as pessoas saem, os discípulos vão, deixam Jesus, abandonam, e Jesus olha para os 12 e diz: e vocês? Vocês vão ir também? Aí Pedro: não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Chegou um momento, irmãos, que Jesus teve que bater a real, dar uma palavra dura. Pessoal, quem quer andar comigo precisa mostrar a diferença. Então, você pode continuar na multidão, sem nenhum compromisso. Você pode ser um discípulo com um certo compromisso, mas o ideal é que você afunile um pouquinho mais, que você chegue a essa condição dos 12, chamado para ser treinado, capacitado, para ser enviado. Quem sabe você pode, além de ser um dos 12, ser um dos 3, estar mais próximo de Jesus, ser mais íntimo de Jesus. E amados, se nós conseguirmos chegar à posição de João,
aquele mais chegado, o discípulo amado, aí sim nós vamos chegar, né, no auge do nosso processo e no processo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Fica de pé. Para a gente encerrar esse momento, eu gostaria que você olhasse para esse texto e procurasse se enxergar aqui, neste texto, em algum desses discípulos, ou na proposta que Jesus faz para os 12. Quem sabe Ele te chama para um compromisso mais profundo, mais íntimo. Talvez Ele te chama para um ministério específico, para a obra do Senhor. Eu quero que você pense nisso nesta noite. Jesus nos ensina sobre o preparo para o ministério. Você quer se preparar para assumir algum ministério? Para você fazer mais do que você tem feito até aqui? Ele deseja que você faça isso. E como que Ele prepara para o ministério? Primeiramente, ouvindo o chamado de Deus e obedecendo a esse chamado. Deus está chamando, querido. Deus está chamando você, Deus está tocando no seu coração. Dia após dia, Jesus está te convidando, Ele está te dando uma oportunidade. Ele te chama para o batismo primeiramente. Ele te chama para a membresia. Ele te chama para se integrar mais com a igreja. Ele te chama para assumir algum ministério ou para contribuir com algum ministério. Ontem nós vimos aqui o culto dos homens, né? O irmão Fabiano dirigindo o culto dos homens. Que alegria, irmãos, poder ver, né? Os irmãos assumindo trabalhos, funções. E quanto mais pessoas trabalhando, mais a igreja vai crescer, mais nós vamos poder fazer, mais nós vamos poder avançar. Mas para isso acontecer, é preciso responder à chamada de Jesus. Para que Ele está te chamando? Ele te chama para o batismo? Aceite esse chamado. Ele te chama para a membresia? Aceite esse chamado. Ele chama você para cooperar com algum ministério? Responda sim. Ele chama você para começar um ministério novo? Diga: Senhor, eis-me aqui. O importante é você, é eu atender e responder sim ao chamado de Jesus. Depois, para estarmos juntos dele, num lugar retirado, num lugar de intimidade, num lugar de comunhão. Ele te chama para uma vida de intimidade na palavra, na oração, na devoção, para que nessa intimidade Ele possa ir trabalhando o seu coração, Ele possa ir mudando você de um filho do trovão para um discípulo que ama, Ele possa ir transformando o seu coração de revolucionário, de que quer pegar em armas e na força fazer tudo, para depender mais do Senhor e entregar nas mãos do Senhor, deixar que Ele vá agir, que Ele vá transformar. Ele te chama para esse lugar de intimidade, Ele te chama para você se sentir amado por Ele, para você poder compreender o quanto Ele te ama, e o quanto Ele, a partir desse amor, Ele vai te enviar, Ele vai te designar, Ele vai te mandar pregar, libertar, transformar. Ele te chama também para uma obra, para exercer algo para o reino, para você receber um propósito, para você poder ter um serviço, para você poder realizar esse ministério. Meu irmão, meu amigo, você que está conosco nessa noite, Ele está te chamando. Jesus nos chama para a comunhão, estar com Ele, para o serviço, envia a pregar. Não adianta sair a pregar se não estiver com Ele primeiro. Não adianta sair pregar se você não respondeu ao chamado de estar com Ele. Primeiro nós somos convidados para estar com Ele, aos seus pés, desenvolver intimidade, desenvolver maturidade, para depois enviá-los. Perceba que Jesus chama esses 12 aqui no capítulo 3, e Marcos vai registrar o envio lá no capítulo 6, e esta lacuna é justamente aonde Jesus vai ensinar, esses discípulos sobre o reino, aonde Jesus vai ensinar esses discípulos sobre a intenção das multidões, para que quando eles saíssem a pregar, eles pudessem já estar treinados, habilitados, e soubessem lidar com todas as realidades que eles iriam enfrentar.
Primeiro, queridos, Ele nos chama para uma intimidade, para a solidão, no sentido de estar na presença dEle, para depois, então, Ele nos enviar para o serviço. Primeiro, Ele nos convida para nos aparelhar com Ele, para depois, então, nós sermos dignos de um empreendimento. Primeiro chama para a comunhão, depois Ele chama para a missão. Primeiro Ele chama para preparar, depois então Ele envia para pregar. O primeiro movimento é você ir em direção a Ele. O primeiro passo é você buscar a Ele. A primeira atitude é estar com Ele. Depois Ele vai te designar. Depois Ele vai te enviar. Depois Ele vai te mandar. Devemos tomar o tempo necessário para nos aprontar para o trabalho. Também aprender a servir junto com as outras pessoas. Comece a servir junto com alguém. Acompanhe alguém. Veja como essas pessoas fazem. Se disponha a servir, a auxiliar. Veja como é feito o trabalho lá nos presídios, como está sendo feito a capelania escolar, como que é feito o trabalho no Cavan, como que é feito o trabalho com as crianças, como a gente trabalha com a juventude, como nós trabalhamos com as mulheres, com os homens, a ação social, ministério. Primeiro, se achegue, veja, aprenda, observe, e com certeza depois o Senhor vai te designar, Ele vai te enviar, Ele vai te mandar também para ser bênção. Cristo não quer trabalhar sem nós. Por que então tentar servir sem Ele? Primeiramente, queridos, é buscá-lo, é encontrá-lo e é viver na presença dEle. Depois, Ele vai nos dar a graça de, na sua presença, na sua autoridade, fazermos a obra do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também nos chama hoje, como chamou aqueles 12, com um propósito específico, uma missão específica, com um ministério específico. O Senhor nos convida para uma vida de intimidade, para que possamos entregar nossa vida completamente ao Senhor, para que sejamos discipulados, treinados e depois enviados para sermos bênção para o Teu reino. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.